Existe uma canção em cada um de nós, foi Deus que escolheu para Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos nós aqui outra vez para poder compartilhar, né, a palavra de Deus. Estamos aqui na EBD, né? Presta atenção. EBD, EB, estamos em todas as escolas aqui, presta atenção. Tem a escola também sabatina, né? Estamos aqui na escola sabatina, então não sei o dia que você vai ver, então seja qual for o dia, né? Estamos aqui mais uma vez, né? Assim, compartilhando experiência desta palavra de Deus. Preste atenção, menino. Então eu já peço assim, né, que, ó, curtindo nossos vídeos, curte, comente os nossos vídeos, né? Porque assim o nosso trabalho vai para mais pessoas. Então compartilhe, se inscreva em nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Então, mais uma vez, boa noite, que a paz de Deus esteja sobre todos nesta hora, né? Neste final de semana, que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a cada um, trazendo para cada um aquilo que ele espera, né? Preste atenção, hein? Então, que Papai do Céu venha trazer cura, né, para aquele que está esperando a cura, venha trazer paz para aquele que está esperando a paz, que venha trazer todo prover, né, que Jeová Jireh, né, que o nosso Altíssimo venha trazer todo prover em todas as áreas de nossas vidas, né, nos iluminar, trazendo toda a iluminação necessária para que nós venhamos juntinhos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, rapidinho, sem demorar muito, vamos hoje continuar a nossa escola no lar, né? A última vez falamos sobre a igreja primitiva, não é verdade? Preste atenção, hein? Que então já entendemos que a igreja primitiva começou lá com Jesus ensinando os seus apóstolos. E então tudo aquilo que os apóstolos passou para frente, inclusive o apóstolo Paulo, né? Ali se tornou a mensagem de Deus, né? A mensagem da cruz, não é verdade? Então trouxe para nós ali o entendimento que está até em Filipenses. Eu vou ler rapidinho, não estava aqui no script, mas vou ler rapidinho. Filipenses 3, vocês têm uma noção, vocês vão anotando aí, tem uma noção de que ali Paulo está falando, né, aos filipenses sobre a importância de prestar atenção, né, no amor da cruz, não é verdade? No evangelho já consumado, em tudo aquilo que já foi feito, né? Então, Filipenses 3, eu vou ler um pedacinho, vocês podem ler todo Filipenses 3, não é verdade? Preste atenção. Aqui no versículo 17, o cabeçalho fala sobre o inimigo, né? O inimigo da cruz de Cristo, né? Paulo fala assim, ó, irmãos, sejam meus imitadores, né? E observem os que vivem segundo o evangelho, né? Preste atenção, hein? O evangelho que temos dado a vocês, né? Então ali ele está falando o evangelho que temos dado a vocês, porque para poder nós lembrarmos que a igreja primitiva começou sim, né, lá com os apóstolos, mas acontece que nós sabemos que de lá até a nossa realidade mudou muita coisa, né? Não continuou a ser, né, assim, do mesmo formato o evangelho, né, como Paulo disse aqui, né? Preste atenção, hein? Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, né? Preste atenção, hein? Pois muitos andam entre nós
dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, agora eu digo, Paulo disse, eu digo até chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo, né? Porque Jesus falou, está consumado, e foi isso que ele mandou pregar, né? Os seus 12, né? Que era a sua igreja, né? Mas acontece que de lá para cá, houve-se assim muitas formas, muitas reformas, né? E deu outras formas, e nós não chegamos na nossa realidade com aquele entendimento, né, daquele entendimento de lá do início. É verdade? Preste atenção. Então, nós sabemos que agora nós vamos dar mais um passo no nosso entendimento. Quando os apóstolos, né, todos eles, cada um foi tendo a sua eliminação, né? Só aquele que sobreviveu até o cumprimento da parousia, né? Que foi aquilo que Jesus, né, profetizou em Mateus 24, que foi a derrubada do templo, né, de Jerusalém, né? O filho do homem foi Tito, filho de Vespasiano, imperador romano, que ali derrubou o templo, cumprindo a profecia de Jesus, que o templo de pedra não ia ficar, né, pedra sobre pedra, porque era preciso o templo físico ser derrubado para que fosse estabelecido que o templo espiritual, né? Paulo diz para nós, né? Sabeis que agora sois vós, né, o templo do Espírito Santo. Mas então, o que aconteceu? Então, naquele tempo, chamava-se povo do caminho, né? Então, a era do povo do caminho, que está em Atos 11, vamos ler um pouquinho, Atos 11, vocês vão anotando aí, Atos 11, deixa eu achar aqui, Atos 11, vocês leiam do versículo 19 ao 26, que está escrito assim, ó, os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia. Foi a primeira vez que foram chamados de cristão, né? Que aqueles que estavam seguindo Cristo, verdade? Presta atenção. Diz aqui, ó, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espantaram até a Fenícia, presta atenção, Chipre e Antioquia, presta atenção, não anunciando que a palavra a ninguém que não fosse o que judeu. Eles não anunciavam a ninguém, porque foi mandado ali pregar o quê? Para os judeus, né? Aqueles apóstolos, né? Presta atenção. Presta atenção, lembre-se que Paulo, depois lá na frente, que foi alcançado para trazer para os incircuncisos, gentios, estrangeiros, né, para nós. Mas naquele tempo, aqueles apóstolos, eles estavam, nós já falamos no outro vídeo, né, está lá em Mateus 10, versículo 5, ele designou aquela igreja, né, que eram os 12, mas para levar a palavra para os judeus, para Israel, né, as ovelhas perdidas da casa do Pai, as 10 tribos, presta atenção. Então diz aqui, ó, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também o que? Aos gregos. Eles começaram a espalhar, né? O que tinha acontecido, né? O que eles já estavam começando a acreditar, na verdade, nesse mundo espiritual, né? Na graça de Deus, né? Que o Filho do Homem era o Filho de Deus. Então, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus, entende? Não é o evangelho de fulano, não é o evangelho de ciclano, é o evangelho de Jesus Cristo. Entendeu, menino? Presta atenção. A mão do Senhor estava com eles, né? Porque ele não falou, o Espírito Santo falou, ficam todos juntos aí unidos, né? No livro de Atos está, porque vai vir o poder sobre vocês, né? Foi a capacitação, a unção que desceu do céu, né? Para os capacitar a ser o que eles não eram, né? E a fazer o que eles sem a unção não faria, né? João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Presta atenção, hein? Então, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor.
Começaram a acreditar. Acreditar em quê? Naquele mundo espiritual, né? Que foi pregado. 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava o quê? Em Jerusalém. Que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, agora aqui, lembre-se, quando está falando aqui, né, que eles estão, que aqui a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Não é o que você conhece hoje como denominação, era um povo, né? Era um povo, né? Entendeu? Não estava falando ali do templo de Jerusalém, mas da igreja que tinha começado ali em Jerusalém, aqueles que ouviram, né? Jesus, preste atenção, hein? A graça de Deus ficou muito alegre e exortava todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, né? E muita gente se uniu ao Senhor, né? Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, né? Que ainda era Saulo, não era Paulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, presta atenção. Então, nós entendemos que depois da morte, né, dos apóstolos, então começou uma nova era, um novo tempo, que são o quê? Os sucessores dos apóstolos. Entendeu? Então a primeira igreja lá foi aqueles que conviveram com Jesus e foi designado por Jesus, os apóstolos, né? Presta atenção. Até Paulo foi designado por Jesus, né? É só você anotar e depois ler Atos 22, do 6 ao 9. Entendeu? Me presta atenção. Mas depois de todos, Paulo, por exemplo, ele não esteve no tempo da parousia, né? Então na parousia, que foi o ano 70, desceu o ano que foi assim derrubado o templo de Jerusalém. Só João estava vivo, Paulo ficou em 67, né? No ano 67. Então só João viu milhares e milhares de anjos, só João viu. Então a revelação, o livro de Apocalipse, é a revelação, porque foi dada a revelação somente a João, né? Aquele que era o quê? O amado, que estava ali do lado de Cristo. Aquele que era fiel testemunha que realmente o Filho do Homem era o Filho de Deus, né? Se você ler todo o Evangelho de João, então você vai ter este discernimento, porque só a João foi assim esclarecido, né? Esta manifestação do Filho do Homem e o Filho de Deus, né? Jesus de Nazaré e Jesus Cristo, o ungido, né? Que é o Jesus Cristo, o resiliente de Jesus de Nazaré. Então a história do cristianismo começou depois da morte dos apóstolos, já falamos, né? Dos apóstolos. Então eles pregavam que a mensagem o quê? Da graça, do Cristo único e suficiente Salvador. Aí agora falamos, Salvador, único e suficiente Salvador. Mas Salvador do quê? Porque ao longo do tempo muitos falam de salvação, mas falam salvar o quê? Salvar, entendeu? Presta atenção, salvar e libertar é a mesma coisa. Então houve sim, 700 anos antes de Jesus, a profecia de libertação. Está em Isaías 61, né? Para o que ele viria, para libertar os cativos e para o dia da vingança, né? Do Senhor, que era derrubada do templo físico para arribar o templo espiritual, né? Tá Isaías 61, versículo 2. Então, preste atenção. Então, até eu vou ler aqui, porque salvar do quê? Salvar da morte eterna, né? Quando fala de salvação, na verdade, presta atenção, hoje em dia fala-se variedade de direção de salvação, né?
Mas acontece que, biblicamente falando, há um único objetivo: salvou. Salvou do quê? Salvou, né? Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvou, mas salvou do quê? Né? Tem gente que fica boiando ainda, né? Viajando na maionese. Salvou da vida eterna. Porque o único objetivo, né, de João 3,16, quando foi a promessa ali para os judeus, o que está escrito em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a promessa é vida eterna. O homem que inventa filosofia, isso e aquilo outro. Entendeu? Presta atenção, hein? Então ele veio, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Já deu ou não deu? Então ele já deu, porque ele não mente, não é verdade? Aqui quando você lê Apocalipse, né, em toda aquela revelação que foi dada, né, para as 7 igrejas da Ásia, não é para você não, as 7 igrejas da Ásia, para poder João, assim, né, falar no que eles estavam errando e no que eles estavam acertando, para eles se ajustarem, não é verdade? Para ser o quê? Para ser a esposa, né? A esposa e não mais noiva. Porque, presta atenção, hein? Quando esperavam ainda o Messias, o Jesus de Nazaré, era a noiva esperando o noivo, né? A noiva era Israel, gente, presta atenção. E o noivo Jesus de Nazaré é o Filho do homem. Mas em Cristo Jesus, ele fez uma aliança eterna. Então a aliança eterna é o quê? É casamento. Ninguém revoga, ninguém renova. É casamento, aliança eterna. É casamento. Então a graça de Deus, né? Que foi Jesus veio e trouxe o que? A graça de Deus, favor e merecido. Quando você lê lá Apocalipse 21, lê lá todo. E, né, vocês vão entender, né? Que em Cristo é casamento, é aliança eterna, é esposa e não mais noiva. Presta atenção, menino. Presta atenção. Por quê? Porque a esposa é uma nação única para um só Senhor. Há um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Entendeu, menino? É um só esposo. Entendeu? Presta atenção. Então aqui, em Apocalipse, aqui no rapidão, só não vou ler aqui no finalzinho, capítulo 2, no versículo, vou ler do 10. Ele diz assim, ó: não temas as coisas que tens de sofrer, né? Eis que o inimigo está para o quê? Para lançar em prisão alguns dentre vós. Entendeu? Presta atenção. Tá falando com quem? Com os apóstolos, gente. Que os futuristas, né? Os religiosos futuristas pegam a palavra e futuriza. Fala para nós, para vós, entendeu? Tô falando para ele, entendeu? Fala em futuro. Nós não somos destes que prega futuro. Porque a Bíblia é uma escatologia já consumada. Jesus na cruz falou, está consumado. Presta atenção, hein? Presta atenção. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o inimigo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. 11. Presta atenção agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O objetivo era dar vida e vida em abundância. Aleluia. Entendeu? Presta atenção. Então nós já entendemos que os sucessores, né? Os sucessores dos apóstolos, então eles foram chamados de quê? Pais das igrejas, né? Pais das igrejas. E qual é a igreja que eles foram pai, menino? Presta atenção. Pai da igreja católica apostólica romana. Católica quer dizer universal. Apostólica, porque eles estavam seguindo o que foi deixado, que eles aprenderam com os apóstolos, né? E o império agora que iria comandar
era Roma, eram os romanos, entendeu? Vai entendendo o mistério. A igreja primitiva começou a ter a sua caminhada com aqueles sucessores dos apóstolos, né? Pais apostólicos romanos, né? Os pais patriarcal, os sucessores, alguns conviveram, né? Alguns dos sucessores conviveram, né? Com os judeus, com muitos deles, dos que tiveram com Jesus, verdade? Não todos. Alguns conviveram com os judeus, até mesmo os apóstolos que conviveram com Jesus. Seguiram, não todos, teve uns que eles tiveram acesso, né? Variedades por exemplo, é importante que vocês procurem, né? Mais para frente nós vamos fazer um vídeo falando a importância do judeu Flávio Josefo, né? Flávio Josefo, né? Porque ele mudou o nome para um nome romano, né? Entendeu? Presta atenção, mas não vamos nos prender hoje a falar de Flávio Josefo. Mas ele é o principal, aquele que traz toda a história, né? Daquelas guerras, toda a história dos hebreus, né? Para poder nós entendermos tudo aquilo que está escrito, principalmente em Apocalipse, Mateus 24. Entendeu? Então eles seguiram que os tratados, os sucessores dos apóstolos, seguiram os tratados não só dos apóstolos, né? Mas também o que? De outros. Aí eu botei aqui um exemplo, né? Qual é o exemplo? Apolo, vocês já viram falar de Apolo, né? Inclusive o livro de Hebreus, né? Uns falam que foi Paulo, outros que falam que foi Apolo, enfim, porque o livro de Hebreus não tem autor, entendeu? Deus é tão sábio que ele não tem. Nós atribuímos a Paulo. Quando você estuda, né? Você for fazer algum seminário, você vai ver que todos os livros têm o autor. Mas o livro de Hebreus é o único que não tem autor, entendeu? É atribuído a Paulo, entendeu, menino? Mas aí é outra história. Então eles seguiram os tratados não só dos apóstolos, né? Mas também de outros, como exemplo, Apolo, Nicodemos, que tem o evangelho de Nicodemos, né? Também, presta atenção, de Enoque, entendeu? Só que, depois, quando nós fizermos o vídeo, que vamos chegar lá, no tempo de Constantino, houve-se um tempo, né, dos concílios, né, as reuniões, né, do Império Romano. E ali eles faziam reuniões e eles estipularam qual eram os livros que iriam fazer parte desta Bíblia, né? Desde que se conhece como Bíblia. Então eles recolheram alguns tratados e ali tiraram alguns e deixaram alguns. Então existem os livros que são apócrifos, né? Que eles tiraram porque eles disseram que não tinha nenhuma divindade, não tinha nada, não era de Deus, né? Então muitos acham que os livros foram escritos exatamente no período entre Malaquias e Jesus, né? Porque, se vocês não sabem, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, há uma distância de 400 anos. Então eles acham que esses livros foram escritos exatamente nesse período. Período que Deus ele não estava falando com a terra, entendeu? Deixou a terra de molho um bocadinho, entendeu? Então eles acham que não tem nada a ver. Temos o evangelho de Nicodemos, né? Lembra lá que ali, acho que João 3, ali se vocês vão lá, vocês vão ler a passagem de Nicodemos, né? Que Nicodemos, ele era ali, ficou interessado em saber quem era aquele mestre que fazia tantas coisas, né? Então, mas ele tinha vergonha, então ele foi de noite, no sapatinho, para poder compreender, né, que o mundo espiritual era aquele que estava sendo pregado, né? Então foi falado a Nicodemos. E Enoque é um dos principais, né? Presta atenção, hein? É o principal livro, entendeu, menino? Por quê?
Porque de Enoque vem todo o relato espiritual, né? Então foi tirado também Enoque, não é verdade? Porque há um sistema que não se interessa em você conhecer, né, aquilo que Jesus veio mostrar, pregar. Entendeu, menino? Presta atenção. Então tirou. Então começou então a missiologia, né? A missiologia, que é a ciência de missão. Começaram, né, criar, né? Presta atenção, reformar. Então tivemos os pais o quê? Das reformas, né? Tivemos os pais daquele evangelho que estava começando ali. Então eu só anotei alguns, se vocês depois quiserem, né? Pesquisem sobre cada um, a história de cada um, os pais da igreja, né? Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, né? O imperador Trajano, Policarpo de Esmirna, Justino também, né? O Justino foi muito importante, porque ele trouxe à tona o que? A apologética, né? O que é apologética? A defesa da fé cristã, entende? Porque eles estavam já fugindo, né? Como fugir até hoje, entendeu? Mas fugindo do objetivo do evangelho, né? E o objetivo do evangelho é o quê? A fé. Agora, a fé em quê? Porque as pessoas não costumam concluir o raciocínio. A fé em quê? A fé no mundo que é espiritual. Hebreus 11, versículo 1. Fé é certeza e convicção daquilo que a gente não está vendo. Entendeu, menino? Está prestando atenção? Então, ele foi aquele defensor, né? Justino foi o defensor da apologética, defesa da fé. Ele esteve ali mais ou menos no ano 100 a 165 depois de Cristo. Entendeu, menino? E teve o Atanásio também, né? Teve o Atanásio. Eu notei algumas coisas sobre cada um, mais ou menos. Não muita coisa, né? Mas podemos falar que o Clemente de Roma, como falamos, né? Ele foi, parece, o primeiro Papa. Tá entendendo o mistério? Vai entendendo aí como é que começou, entendeu? Já mudou o negócio, começou a mudar um pouco, entendeu? Inácio de Antioquia, mais ou menos, ele foi o bispo, né, da Igreja Católica, entendeu, menino? Presta atenção. Por exemplo, a Bíblia que mais se usa, né? A Bíblia que mais se usa é João Ferreira de Almeida. E João Ferreira de Almeida, quem foi? É só você pesquisar, foi um padre. Entendeu, menino? Então hoje, né, há um povo que é protestante, que começou, depois lá para frente nós vamos chegar até lá, né? Esse é o povo protestante, que fala que é evangélico, enfim. Começou em 1517, né, a partir de Martinho Lutero. Mas acontece que lá atrás o cristianismo já havia começado, né? Presta atenção. Havia começado com este povo. Quando chegou nos anos 300, a partir do imperador Constantino, ali foi o quê? Foi crachado, edificado, né? O cristianismo. E ali começou o cristianismo, não é ser o cristão que o povo faz seguidor de Cristo, mas começou o cristianismo religioso. Ali começou a religião, entendeu? Presta atenção. A religião católica apostólica romana, entendeu, menino mistério? E eles pegaram, né? Ali vocês sabem que nos concílios, nas reuniões, aí mudaram-se o calendário, porque era lunar, mudaram para o calendário gregoriano, né? Por causa do imperador Gregório, né? Presta atenção. Mudaram o sábado pelo domingo, né? Que já falamos sobre isso, que o povo ia para os montes adorar no sábado, que o sábado sempre ali era o dia santo,
Mas aí Constantino mudou, né? Ele decretou em 7 de março do ano 321, decretou que seria o primeiro dia, né? O dia do Senhor, porque ele, um outro Senhor, né? Que era o Deus morto, como testa de ferro, entendeu, menino? Porque Senhor era eles. Porque eles vendiam os santinhos, faziam, e entrou ali o Jesus, né? De 25 de dezembro, entendeu? E até aquele Jesus sentado ali né, com os apóstolos, entendeu? Depois nós falamos sobre isso, entendeu? Então, essa separação, já falamos que os livros que eles tiraram, chama-se livro apócrifos, né? Mas aqueles livros que eles ajuntaram ali e ali completou, fizeram a Bíblia, né? A Bíblia, então chama-se livros canônicos. Eles canonizaram alguns livros e se formou a Bíblia, entendeu, menino? Presta atenção. Então tivemos o Clemente de Roma, né, que eu falei que foi um papa, né? Foi o primeiro papa, o Inácio, que foi um bispo. E qual é o outro que nós falamos? Falamos do Policarpo, né, de Esmirna, né? O que eu notei sobre a morte dele foi numa arena, ele morreu vivo, né? Mas jogaram ele no fogo vivo. Justino, já falei sobre ele, né? Que do ano 165 ele defendeu a fé, né? Então ele defendeu, e ele era o que? Defensor da fé. Presta atenção. Então, nós temos que ter o 5, que foi o último, que é o 5, que é Atanásio. Atanásio, né? Ele era ali, ele convivia ali no concílio, que eu estou falando, nas reuniões, né? E ali, através de uma das reuniões ali de Niceia, ele participou o quê? Da escolha do livro, né? Dos livros canônicos. Então, quando foi escolhido esses livros canônicos, esse aqui, o Atanásio, estava presente, né? Aí temos Alexandria, era contra os arianos, que negavam a divindade. Uma curiosidade, né? Constantino lá, que depois criou o cristianismo, criou o templo, né? Os templos de novo, presta atenção. Ele era ariano, entendeu? Ele era da turma que negava a divindade de Jesus, entendeu? Me presta atenção. Então é isso. O imperador Trajano obrigava o povo a negar a Deus, entendeu? Naquele tempo o imperador Trajano, pois se quiser pesquisa sobre ele. Por isto, Inácio deixou o quê? Inácio deixou as 7 cartas de fé, né? Perseverança para o povo. Então depois, uma outra hora, nós vamos falar mais ou menos que esses pais da igreja, eles escreveram coisas, entendeu, menino? Presta atenção, que dá-se a impressão que é esses livros do Novo Testamento, entendeu? E ali foi batizado, entendeu? Batizado com alguns nomes, entendeu? Presta atenção. Então, nós caminhando já para o fim, então aqui quando foi no imperador Justino que eu falei, né? Que ele defendia a fé, né? A fé. Então ele defendeu a fé cristã, e a fé de lá da palavra dos primeiros apóstolos, né? Que a fé daquilo que não se via, porque os primeiros apóstolos eram testemunha viva daquele Jesus que eles conviveram com ele e depois também viram ele andando sobre o mar, né? Comeram peixe com ele. Não é verdade? Ele apareceu para mais de 500 pessoas, né? Depois da cruz. Então, é apologética, né? Defesa desta fé. Então, para nós terminarmos nesta defesa de fé, vamos aqui no livro de Romanos, né? Para nós terminarmos com esse raciocínio lindo, maravilhoso. Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos, capítulo 1. Logo no capítulo 1, não vamos dar o início, mas vocês lêem todo o livro de Romanos, é muito bom. O capítulo 1 é maravilhoso, menino. Presta atenção. Vamos ler aqui para a gente concluir o nosso raciocínio
desses que defendia a fé. Como nós hoje, né, defendemos o quê? Não é que, preste atenção, o que nós defendemos é o ministério, né? O ministério da graça. Entendeu? Preste atenção, porque não podemos deixar, né, deixar o povo se distrair em religião, né? Se distrair em filosofia, em sofisma, como disse no outro vídeo. Então aqui, né, no capítulo de Romanos, a partir do versículo 16, diz assim, ó, o poder do evangelho. Preste atenção. Mas aquele evangelho, porque hoje nós vemos, né, um evangelho, muitas das vezes, de maldição, né? Mas lembre-se que o evangelho de Cristo é a graça, né? Efésios 1 traz ali toda sorte de bênção, né? É aquele evangelho que Jesus diz lá pelo livro de João, das minhas mãos ninguém arrebata vocês, né? Vocês estão comigo, eu estou em vocês, maior é aquele que está em nós, não é verdade? Nós somos o templo hoje, né? Nós não vamos ao templo, nós somos o templo. Prova disso que vocês anotem, para vocês lerem Atos 17, versículo 24, né? Porque nesta aliança eterna, neste casamento, né? Presta atenção, hein? Ele não habita em templos feitos por mãos, nem é servido, né? Tá escrito, né? Só ler. Nem é servido por mãos humanas, entendeu? Então o que nós fazemos obra é de homem para homem, não é verdade? Presta atenção. Versículo 16 de Romanos 1. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação, salvar do quê? Da morte eterna. Entendeu, menino? Salvar disso, entendeu? É igual muitos falam assim, você vai receber o que Deus te prometeu. O que Deus prometeu? Foi vida eterna, ele já deu. Ele não vai dar, ele já deu. Ele vai salvar, ele já salvou. Entendeu? Presta atenção. Basta você ter que crer, né? Ali Mateus 6,33 diz o quê? Buscar o reino dos céus, quer dizer, o reino espiritual e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, entendeu? Então, ele prometeu. O que te prometeu, menina? Prometeu que se você ter conhecimento da verdade, você vai estar liberto. É isso que ele falou. Entendeu? Porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. 17. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, entendeu? Se revela no evangelho da fé. Aleluia. Entendeu? Como está escrito, o justo viverá por fé. Então, preste atenção. A ira de Deus se revela no céu contra toda o que é impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Entendeu? Menino, fala a verdade. A gente tem que agradar a Deus, não é a homem. Entendeu? As pessoas ficam, não posso falar isso não. Entendeu? Pois o que se está escrito, nós cremos. Entendeu? Agora não vai mostrar o que está escrito que era para judeu, era para Israel, dizer que é para mim, né? Não me faz rir, pelo amor de Deus. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram com Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Tá entendendo o mistério? Entenda o que você tá lendo, menino. Entendeu? Nos seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles
se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou o quê? A impureza pelos desejos do coração deles, para que desonrem o seu próprio corpo. Está entendendo o mistério? Deixa de mão, porque eles, entendeu? Eles não querem saber, menino, entendeu? Presta atenção, eles não querem saber. Então, presta atenção aqui no capítulo 4, que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne. Então, Abraão é o pai segundo o quê? A carne. Mas nós estamos depois da cruz. Nós estamos em Cristo Jesus. Entendeu? Então, misturam-se por aí. Entendeu? Prega, fala de Jesus, de Cristo. Prega, fala que ele está pregando a graça, mas vão, né? Vão para o Abraão, né? O pai segundo a carne. Vão para Jesus de Nazaré, né? Ele rasgou o véu da origem carnal. Mas o homem não quer saber. O homem é teimoso, né? O homem é teimoso. Presta atenção, hein? Mas nós temos compreensão e não nos envergonhamos, né? Presta atenção. Gálatas 1, né? Aqui no versículo 9 diz assim, ó. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja o que? Anátema. O que é anátema? Maldito. Oh, presta atenção, em 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? É uma pergunta, né? Ou procuro agradar pessoas? Não, eu não agrado pessoas. Se ainda, né, estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então, a gente somos um grupo, né, que mostramos o que está escrito, né? Palavras assim que ficam um pouco esquecidas, né? Que ficam um pouco esquecidas. Então, finalizando agora mesmo, Gálatas 2, no versículo 19. Portanto, eu me, diante a própria lei, morri para a lei. Então nós não estamos em rudimentos, regras da lei, né? Porque hoje dizem, vamos pregar evangelho. Aí pega lá a palavra da lei para pregar o evangelho. Vai lá em Abraão para falar do evangelho hoje. Meu Deus, presta atenção, acorda, povo de Deus. Presta atenção, hein? Porque eu, mediante própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. Aleluia. 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Não vivemos pela fé, gente. Né? A fé é o quê? A certeza daquilo que a gente não vê, né? Pelo Deus que me amou e se entregou por mim. Agora 21, Gálatas 2, versículo 21 para finalizar. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Entendeu, menino? Presta atenção. Então tudo já aconteceu, né? De uma vez por todas. Quando você lê lá Hebreus 10, né? Fala, foi de uma vez por todas o sacrifício. Já pagou, já fez pagamento, né? Já fez pagamento. Então nós já somos um com Cristo. Não temos nada a ver com o povo de Abraão, de Israel, menino. Presta atenção. Somos um com Cristo. Então não vamos mudar a verdade de Deus em mentira. E vamos o quê? Prosseguir para o alvo. Abre aí, anote aí Filipenses 3, a partir do versículo 12. Entendeu, menino? Então vamos prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Então, beijo no coração e até o próximo vídeo, né? Seguindo nessa linha, falando, né, de como foi o andamento, né, o crescimento, o caminho da igreja
né? Da igreja que hoje nós conhecemos, né? Como denominações, é verdade? O raiz lá, né? Onde começou, lá no Império Romano. Então, beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o Deus permitir. Se inscreva, deixe seu like.